É um dos desafios, né? Acho que buscar pessoas que são melhores do que você, né? Pra compor a equipe. Com certeza. E eu não tenho a mínima pretensão de saber mais do que cada um deles. E aí, com isso, passa o gestor a ter, de fato, uma responsabilidade que é muito mais de desenvolver as pessoas e empoderar as pessoas. Porque eu vou esperar cada vez menos que esse gestor que tem responsabilidades de marketing, comercial, operações, ele não vai ser, nem é esperado dele que ele consiga impactar e entender os detalhes dessas métricas. Quem deveria são os liderados ou as outras pessoas da equipe. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. Então é um podcast para estar falando sobre empreendedorismo, investimento e a história das pessoas que estão por trás aí desse mundo. Estou aqui com a Jennifer Santana, nossa co-host. E aí, Jennifer, tudo bem? Tudo certo, pessoal. Vamos com tudo, hein? Para esse ano aí, que está iniciando. Deixe o seu like e se inscreva aí no nosso canal. É isso aí. E o nosso convidado aqui é o Lucas Vargas, CEO da Nomad. Então, já passou aí por algumas grandes empresas. Deixa ele falar um pouquinho aí. Fala, Lucas, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal todo que está acompanhando. Feliz de poder compartilhar um pouco aqui da história, bater um papo. Obrigada, Lucas. Um prazer conhecer você. Prazer, Jennifer. Um pouquinho da Nomad aí, que eu já conhecia, né? Legal, vamos falar sobre isso aqui também. Pois é, então, fala um pouquinho pra gente, pro pessoal aí, o que é a Nomad, como é que surgiu também, como é que você foi parar na Nomad? Beleza, vamos lá. História da Nomad. Acho que a primeira coisa é o que é a Nomad. A gente é uma fintech. É uma fintech que oferece serviços de banco nos Estados Unidos para brasileiros. Então, o que a gente é, de fato, essa empresa de base de tecnologia, a gente oferece essa solução digital para brasileiros morando aqui no Brasil poder criar suas contas nos Estados Unidos para poder ter seus depósitos em moeda forte, protegendo o seu patrimônio da volatilidade da nossa moeda, do real. Então, você pode ter esses depósitos em uma conta segurada para poder usar esses depósitos com transferências, um cartão e afins, emitido lá nos Estados Unidos, e rentabilizar esses seus depósitos com N produtos de investimento. A gente tem uma corretora, enfim, a gente pode também explorar isso aí ao longo do papo, mas é essa plataforma que se propõe a criar esse acesso super simples, digital, gratuito, para qualquer brasileiro poder lá e navegar nesse mundo mais global. Legal. Então, a Nomad é um banco americano e que o brasileiro pode abrir a conta sem burocracia. A definição do que é um banco, o que não é, nesse nosso mundo de fintechs, ele é mais complexo. Então, o banco em si, a licença de banco, por vezes, ela não é necessária para você oferecer os serviços de banco. Então, por isso a gente não fala que a gente é um banco, a gente tem N licenças, né? A gente pluga ali com parceiros, com bancos que estão no sistema financeiro americano. A gente tem também um pé aqui no Brasil. Por quê? Porque se a gente está servindo o brasileiro, a gente precisa oferecer nesta solução integrada uma forma simples do brasileiro mandar o seu dinheiro reais e alimentar essa conta em dólares. Então a gente também está com um pezinho aqui. E sim, acaba tudo isso para dizer que acaba fazendo às vezes de um banco americano para um brasileiro, com sua carteira de motorista, com seu RG, pelo celular, consegue abrir ali a conta e de forma super rápida e digital. Bacana. Legal. E uma curiosidade, o cartão, quando você abre a conta na Nomad, ele é entregue na residência ou só se aqui no Brasil mesmo? Precisa solicitar, é automático? Legal, é uma ótima pergunta, Jennifer. As contas, quando elas são abertas, elas já qualificam os nossos clientes a ter 3 grandes produtos. Um primeiro grupo de produto é o de corretora nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que você abre uma conta na Nomad, você já está qualificado para poder comprar ações, ETFs, fundos e afins no mercado americano. A segunda qualificação que acontece é para você fazer essa remessa internacional.
E esse é um tema super sensível, né? Lavagem de dinheiro é um tema super crítico. Então, o processo de abertura de conta na Nomad, ele qualifica os nossos clientes a já poderem fazer as suas transferências de até 100 mil reais por ano. E quem quiser fazer mais pode mandar documentação adicional para ser qualificado, mas 100% dos clientes nômades já podem mandar até 100 mil reais por ano, em um processo totalmente integrado com o Bacen, o registro dessas remessas, todo tranquilo e integrado também a experiência. O terceiro grupo de produtos é o de conta de banco nos Estados Unidos, e este produto, uma conta bancária, já vem associado com um cartão. Então, para 100% dos nossos clientes, um cartão está sendo emitido. Qual tipo de cartão? A gente tem automaticamente emitido um cartão virtual. Esse cartão virtual, ele pode ser integrado aos nossos celulares, já pode ser integrado ao wallet, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, para você fazer pagamento por aproximação. É uma tendência, a gente tem visto que no mundo inteiro existem modelos de digitais aí que estão mudando o uso do cartão plástico, né? A gente já vê no Brasil Pix como forma de pagamento, está sendo super comum. Em outros lugares, na China, já cartão de crédito, cartão de débito, cartão mesmo, é muito pouco popular. Já se pagava com QR Code e outros formatos. Então, o cartão físico em si, a gente entende que com o tempo pode cair em desuso. Mas o fato é que com o cartão virtual você já consegue integrá-lo ao wallet do seu celular. Se você quiser o cartão físico, você pode solicitar diretamente pelo app também. É emitido um novo cartão para você, que pode ser entregue aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, existem essas duas possibilidades. Como a Nomad surgiu em novembro de 20, foi quando a gente veio ao mercado. Então, faz pouco tempo, 2 anos e pouquinho. E quando a gente lança uma empresa nova, com essa complexidade de ser um emaranhado aí de soluções e provedores, é natural que a gente lance uma primeira versão e vai evoluindo. Aos poucos a gente vai expandindo esses usos. Por que eu estou falando isso? Porque no início, assim que a gente lançou, era um cartão virtual apenas, que na sua primeira versão, a gente ainda não tinha o cartão físico plástico, ele só transacionava nos Estados Unidos. Então, e aí foi passando, depois de 2 meses, depois de 1 mês, eu acho, a gente já poderia transacionar ele nos Estados Unidos e no Brasil. Depois de algum tempo, alguns países da Europa. Hoje, o mundo inteiro, quase 200 países. Então, foi evoluindo. O cartão físico, da mesma forma, ele também foi evoluindo. A gente já está num processo de finalizar alguns trâmites para que a entrega do cartão aconteça de forma mais rápida, a produção do cartão aconteça também de forma mais rápida. Então, é um processo contínuo de evolução dessas soluções para melhorar o nível de serviço. Hoje, sim, o cartão já é entregue em qualquer lugar no Brasil e nos Estados Unidos e, quem sabe, em breve também até em outros países. Legal. Muito legal. E, por exemplo, eu quero viajar para os Estados Unidos, né? Eu acho que esse é um dos temas, assim... Sei lá, eu acho que é o que as pessoas mais pesquisam, né? Será que vale a pena eu sacar dinheiro aqui, levar um bolo de dólar ou passo no cartão lá fora? Uhum. Como é que a Nomad ajuda Legal. nisso? Acho que você já começou a trazer alguns dos pontos que são fricções, né, nesse processo. É muito comum a gente ainda, especialmente... Acho que pessoas mais velhas que estão cada vez mais, sim, adeptas do mundo de tecnologia, mas que ainda fazem menção a como era o processo. Eu ia viajar, né? Eu vou viajar. Você tem alguma casa de câmbio que você me recomende, né? Aquele processo de você, às vezes, ter que ir levar um envelope pardo, né? E é um processo desconfortável, tem o quê de segurança, às vezes sai com aquele envelope, aí muitas vezes você viaja com um envelope ou com o porta-moeda dentro da roupa, né? Então, é um processo desagradável. Tem os custos associados ao uso do cartão brasileiro lá fora. Né? Então, imposto mais alto, o spread que vem na fatura do cartão, que também é mais alto. Então, tem N inconvenientes nesse processo. A Nomad, ela subverte aí esse status quo padrão para oferecer dentro do app uma forma mais simples, segura, né, rápido e muito mais barato de você viajar para os Estados Unidos e poder fazer suas compras lá.
como funciona esse processo? Como a gente está falando, a conta ela é gratuita, você não tem que pagar nada, nenhuma taxa de manutenção, anualidade, nada disso. O processo de abertura da conta na Nomad, ele vem já com essa solução para você poder fazer um Pix da sua conta aqui doméstica, qualquer que seja o seu banco no Brasil, você faz um Pix dentro do app, isso está tudo integrado e você consegue fazer essas solicitações usando o app super simples. Você fecha ali uma cotação, enfim, e você faz um Pix para uma conta em seu nome no Brasil, junto do nosso parceiro ali hoje, que é a Ouro Invest. Então você faz esse Pix. Durante o horário comercial, essa transação é praticamente instantânea. Então, você faz um Pix, converte, o dinheiro é alimentado automaticamente na sua conta em dólares nos Estados Unidos. Quando você abre a sua conta, automaticamente você tem um cartão virtual. Você pode cadastrá-lo na sua wallet e você chega nos Estados Unidos, com essa wallet, você já pode pagar, você desembarca e compra a sua 7-Up, qualquer que seja o seu refrigerante americano preferido no primeiro dispenser lá, né, de qualquer máquina de refrigerante, ou vai comprar seu Kit Kat, eu não sei qual que é o seu chocolate lá naquelas máquinas, então já funciona. Então acaba sendo sim uma solução muito conveniente. Você falou dos Estados Unidos, e sim, Estados Unidos é o país para onde os brasileiros, é o destino número 1 de turismo internacional, de brasileiros. É minha pergunta até porque a gente vai viajar, né, vai para os Estados Unidos, vai lá para Orlando, então... Daqui a alguns meses. Então... Certamente é uma solução muito conveniente. A gente, inclusive, tem, coincidentemente, em Orlando, uma presença física. A gente tem 2 lugares em Orlando, 2 lounges. Um é dentro do Outlet Premium, que é o principal outlet de Orlando. O pessoal vai para Orlando por 2 motivos, parques e compras, né? Então, como a gente não conseguiu estar dentro da Disney ainda, a gente está dentro de um outlet que é um ponto destino de brasileiros. Por que isso? A gente lida com o dinheiro das pessoas. É um tema sensível, vocês sabem. Segurança, né? Ter a segurança, a relação de confiança com o provedor é muito, muito importante. Então, a gente é um serviço digital que, por natureza, não tem agências, né? Mas a gente sabe que sim, demonstrar que a gente está aqui à sua disposição, uma empresa feita por brasileiros, para brasileiros, atendimento em português, tudo isso é parte do que a gente entende que é importante nessa construção de confiança com os clientes. Então, para quem vai em Orlando e quiser nos visitar dentro do outlet, a gente está lá, oferece as malinhas amarelas para você andar pelo outlet e fazer as compras. Você pode ir lá no lounge ali da Nomad, tomar um café, uma água, com a nossa equipe local. Esse Olha é um a dica dos. aí já, hein, Jenny? Esse é um dos espaços. Tem um outro que é em parceria com o CDO, que é um grupo, que chama Coisas de Orlando, que é um grupo de centenas de milhares de brasileiros que fazem parte, também associado a brasileiros que vão fazer turismo, que também é uma outra base, como a gente fala, é um lounge, seja para entretenimento, para serviços e afins. Então a gente está presente ali em Orlando com essas 2 áreas ali físicas. Mas, e Orlando, você falou dos Estados Unidos, Estados Unidos é sim o principal país, é o país número 1 destino. Orlando é a cidade número 1 de destino de brasileiros também. Então, dentro dos Estados Unidos é para onde os brasileiros mais vão, é Orlando. Então, por isso que a gente escolheu estar ali como um primeiro passo de se aproximar presencialmente. Mas a solução para quem vai viajar para qualquer país, praticamente qualquer país do mundo, a Nomad funciona da mesma forma. Se você quer, essa é uma conta americana, baseada nos Estados Unidos. Mas o cartão, ele transaciona em qualquer lugar. Então, fazer essas suas viagens para qualquer país do mundo acaba sendo uma solução super conveniente. Bacana. E para sacar dinheiro é possível? Também. Então, nos Estados Unidos existem quase 60 mil ATMs, os caixas eletrônicos, de uma rede. Existem várias redes. Nos Estados Unidos, os ATMs são mais comuns, né, os caixas eletrônicos. Tem uma das redes com as quais a gente tem uma parceria que se chama Allpoint. Nessa rede, em qualquer lugar dos Estados Unidos, saques ilimitados, gratuitos, com seu cartão, super simples. No nosso caso, a Nomad, além disso, a gente oferece 2 saques sem cobrança nenhuma de tarifa em qualquer outro ATM por mês. Então, tem a possibilidade de saque também super conveniente. Pô, muito bom. É legal isso, né? Porque a gente estava até conversando aqui mais cedo, que eu sempre quis ter conta nos Estados Unidos. Pô, operar lá nos Estados Unidos, ter uma renda em dólar. E aí sempre teve um monte de barreira pela frente, né? Burocracia, a começar por corretora. Então, 2016 surgiu lá o que era a Tastytrade, virou a Tastyworks, que era uma corretora focada só em opções. Então, foco total em opções. O pessoal que me segue também
adora estratégias com opções e deu a possibilidade para que abrisse conta ali de maneira super simples, sem ser burocrático, porque antes você tinha que ter residência nos Estados Unidos, enfim, praticamente você não conseguia, né, se você não tivesse ali as qualificações. Só que ainda assim, quando você tem a corretora lá, o que acontece? Você ainda tem o processo de que você tem que enviar aqui, via remessa, aí tem o câmbio, aí tem algumas taxas que eles cobram, por exemplo, você quer trazer o dinheiro para cá, eles cobram lá $45. Se for uma conta que você tem nos Estados Unidos, não cobra nada. Né? Eu acho que a Nomad aí é uma boa solução para isso, né? Com certeza. A Nomad como conta nos Estados Unidos está plugada ao sistema financeiro americano. Você tem, né, os códigos todos de transferências, o número da conta, né? Tem os routing numbers, né? ACH, wire transfer e etc. Então, sim, a Nomad serve muito a esse propósito. Usuários, clientes, Nomad, tem ali o peer-to-peer também, né, que você pode fazer entre contas da Nomad. Essas são instantâneas, gratuitas, funcionam super bem, especialmente para quem viaja junto, em grupo, acaba sendo super comum, né, transferir o dinheiro ali, então funciona super bem. Mas, como eu estou comentando, o fato de estar plugado no sistema financeiro americano integra a Nomad a todo e qualquer banco doméstico nos Estados Unidos com wire transfers, ACH transfers, funcionam super bem. Perfeito. No meu caso, eu fiz mestrado nos Estados Unidos e eu fiz um financiamento estudantil de 20 anos. Então, todo mês tem que pagar ali uma parcelinha. E antes da Nomad, e cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. Eu tinha uma conta nos Estados Unidos quando eu estava lá. A abertura tinha sido super complexa, isso faz mais de 10 anos. A abertura complexa, comprovação de endereço, aquela coisa toda. E aí você é estudante, você mora num dorm, é difícil pegar, e aí precisava de um telefone. Aí depois que você volta, para você manter essa conta ativa, tem que ter saldo mínimo, se não tiver tem alguma tarifa. E aí se você quiser fazer uma transferência, você precisa por vezes assinar um documento, ou você tem que receber um SMS no seu telefone, e aí se seu telefone não é mais americano, você não consegue receber o SMS para confirmar a transação. Então tem N processos complicados de se fazer transferências, pagamentos. Em um dado momento, como eu estou comentando, faz mais de 10 anos que eu tenho esse pagamento. Então, quase 10 ainda por vir. Os juros é bom ali, então não planejo quitar essa dívida. O processo, em algum momento, eu decidi cancelar a minha conta de banco lá e preferi pagar com um cartão de crédito brasileiro. Para mim, era a forma mais conveniente, por mais que tivesse um custo gigante associado. O do IOF, 6,38, mais o spread. Mas para mim era o que melhor funcionava. A parcela de algo como $400 virava 450 ou mais, né? É o que vinha ali todo mês. Com a Nomad, eu consigo, através do próprio sistema da organização com a qual existe esse contrato de financiamento, eu consigo cadastrar um pagamento recorrente e todo mês eles vão lá e debitam da minha conta esse montante sem ter nenhuma fricção mais. Então, para você estar plugado no sistema financeiro americano, é uma solução que funciona super bem. Você pode ter uma conta como você estava comentando, em uma outra corretora, você consegue fazer essas transferências de forma super simples, e acaba sendo, especialmente como a gente está evitando uma transação internacional, fica sempre super mais barato. Né? Maravilha. Reduz bastante o custo. Né? Com certeza. E de pouquinho em pouquinho... Exato. Para quem trabalha com investimento é importante. De pouquinho em pouquinho, exatamente. E, Lucas, falando em investimento, você começou empreendendo para depois se tornar um investidor. E por que as adversidades de um negócio foram tão importantes para o momento que você vive hoje? A nossa vida inteira a gente passa por desafios, né? A verdade é que os desafios, eles, por vezes, você com a experiência, e aí se eu posso fazer referência talvez à minha experiência anterior, ali que eu estive de 2012 a 2020, mais ou menos, no então Viva Real, aí como CEO do Viva Real a gente fez a fusão
do grupo, com o Zap, virou o Grupo Zap, fiquei como CEO dessa empresa, e em 2020 a gente fez a venda completa dela para o OLX. Já era uma empresa muito grande, faturava algumas centenas de milhões de reais, mais de 1.000 colaboradores, e a gente tinha começado ali, né, uma empresinha muito pequena. E então, esse processo de transformação desse negócio, com N movimentos de expansão, alguns orgânicos, outros inorgânicos, de aquisição, fusão, etc., ele certamente veio com muitos tropeços. E a Nômade, quando a gente foi começando ali a expandir, contratar as pessoas, a gente passa por muitos desafios semelhantes aos que a gente passou em estágios parecidos, né? E aí a verdade é que acho que o principal ganho de ter vivido a adversidade é a calma, o conforto ou quase que a tranquilidade em saber que, por mais que esses desafios vão existir, daqui a pouco você vai passar por eles. E vão vir outros, na verdade. É claro que ter passado por N desafios de escalar empresas, construir times, desenvolver pessoas, sim, se aprende muito, e muitos desses erros do passado se tornam grandes aprendizados, né? E a confiança que você ganha em passar por uma situação muito semelhante à que você passou no passado é muito grande, que vai em temas mais técnicos ou de pessoas. Então, essa confiança ela é muito boa. O que eu entendo que não muda é o fluxo contínuo de novos desafios que vão surgindo ao longo do caminho. Acho que ter tido experiências pregressas nos ajuda a acelerar tomada de decisão, resolução de problemas, etc. Mas justamente porque a gente resolve esses problemas mais rápido, a gente cai nos outros. Então, esse processo de ser exposto a novos desafios e ter que lidar com eles, me parece que é uma função muito mais, a frequência com que isso acontece, é uma função muito mais da nossa predisposição em se jogar a esses novos desafios, a buscar quase que um entretenimento aí para a cabeça e não diminui. Por algum momento eu achei que a vida ia ficar mais tranquila. Nômade agora. Agora vai ser... Eu aprendi muito. Não que eu achasse que não teria, não que eu achasse que eu tinha aprendido tudo, longe disso, mas eu achei que eu estaria mais calmo. Mas lá dentro tem um negócio que é meio incontrolável, que parece que fica me auto-sabotando. Vamos fazer mais, vamos fazer maior. Vamos nos jogar aqui dessa ponte para ver como que a gente vai lidar com esse desafio. E na Nômade tem sido assim, né? A gente construindo um produto novo, no meu caso, como vocês estão comentando, eu não vinha deste mundo. Eu vim de um outro mundo de tecnologia, não do mercado financeiro. Então, muitas das questões técnicas, regulatórias, de produtos, eu realmente não tinha um conhecimento ali. E a verdade é que até hoje não tenho muito do conhecimento. E é parte, acho que do aprendizado, de também estar tranquilo com não conhecer, mas conseguir construir com o restante do time esses pilares que se complementam, que se equilibram. E não tenho um entendimento técnico profundo sobre um certo aspecto. E que bom, porque eu posso ter alguém que faça e isso me libera para poder fazer outras coisas e vice-versa. E assim a gente se complementa, né? Assim como eu não sou técnico e sou formado em engenharia, mas tenho um CTO extremamente capaz, competente. O Gabriel tem uma experiência incrível e confio plenamente nele. Claro que desenvolvo algum conhecimento e posso ter uma opinião para estar confortável que ele é a melhor pessoa, mas eu não tenho a mínima pretensão, inclusive, de ter um conhecimento que se aproxime do dele tecnicamente, assim como a gente tem uma head de legal e compliance, que eu também não tenho conhecimento, tenho que confiar nela plenamente para que estejamos aqui em linha com o que se espera da gente, todos os reguladores. E faz parte. Então, me joguei de cabeça nesse novo mundo para novos desafios com a tranquilidade de que realmente eu não sei tudo, mas que a gente consegue construir uma boa salada de frutas com o time, né?
E assim seguimos. Isso é o que me dá conforto e tranquilidade. É um dos desafios, né? Acho que buscar pessoas que são melhores do que você, né? Para compor a equipe. Com certeza, com certeza. Eu acho que na minha posição, né, como CEO, isso é mais comum do que nas outras posições, porque o time acaba sendo funcionalmente diverso, né? Então tem uma pessoa que é uma CFO, que é responsável por finanças, uma pessoa que é de Legal e Compliance, tem o CTO de tecnologia, tem a Head de pessoas, e essas funções são isoladas, né? Na verdade, o conhecimento, é claro que elas são integradas entre si. E eu não tenho a mínima pretensão de saber mais do que cada um deles sabe em suas responsabilidades, mas a mínima. Então acaba sendo até mais fácil, porque se eu quisesse, eu estaria perdido, porque eu obviamente nunca conseguiria. Acho que lideranças que vão se desenvolvendo sofrem no início, talvez por ter esse peso, né? Se eu me torno um líder de uma equipe comercial, operações, marketing, qualquer que seja. Quando você torna o líder, normalmente você se torna muitas vezes porque você é um dos melhores tecnicamente naquele assunto. Então, naquela nova posição como liderança, você tem esse conflito de, por um lado, eu sou muito bom tecnicamente, mas por outro, aquilo que era esperado de mim tecnicamente não é mais necessariamente esperado de mim, que eu preciso agora ajudar o meu time a desenvolver. E aí as habilidades são diferentes. Então, ali tem um conflito. Mas quando você está numa posição de CEO, que você tem uma gestão tão diversa, acho que você não tem pressão, eu pelo menos. Talvez por isso eu acho que eu lide bem com essa responsabilidade. Não tenho a mínima pretensão de conseguir fazer melhor, de saber, nada disso. Quero mais é que as pessoas estejam confortáveis aqui nesta seara multidisciplinar, cada um com suas habilidades e suas fraquezas, seus pontos a serem desenvolvidos aí, e a gente se equilibra. É legal isso que você falou, porque às vezes... Muitas vezes, na verdade, a pessoa tem o conhecimento técnico, mas a habilidade de liderança é completamente diferente, né? É mais uma das habilidades diversas, né? E sim, e existem... Quando a gente fala liderança, é um conceito abstrato, né? E as responsabilidades de um líder, elas sim podem ser mais técnicas, mas também transitam em N dimensões, né? E o desenvolvimento da sua equipe, ele pode exigir do líder N habilidades muito diferentes. E não necessariamente o técnico, né? E não necessariamente o técnico. E quando a gente vai assumindo mais responsabilidades, a gente tende a se afastar do técnico, né? Porque se você é um contribuidor de linha de frente, alguém de uma equipe comercial, é esperado que as métricas são mais claras, né? Possivelmente eu tenho uma meta de entrega de receita ou de contrato ou de cliente, né? Muito clara. Se eu trabalho com atendimento a cliente, é bem possível que você tenha uma métrica de satisfação ou de um SLA de atendimento, tá? As métricas e as metas são mais claras. À medida que a gente vai passando para outras responsabilidades que vão abrangendo esses times, é bem possível que um supervisor de uma equipe de atendimento tenha a mesma métrica ali, a meta de SLA, mas talvez já entre uma métrica ali de satisfação do próprio time, de turnover, etc. À medida que você vai assumindo outras responsabilidades, talvez esse gestor, um gerente ou diretor, ele tem um time de operação, mas também tem um time comercial, também tem um time de marketing. E aí as métricas desses diversos times são diferentes. E aí o resultado, que é mais estratégico, potencialmente mais de longo prazo, ele não é alcançado com ações de curtíssimo prazo, necessariamente. E aí começam, então, a surgir essas responsabilidades que exigem desses gestores outras habilidades. Então, aí, se você chega numa responsabilidade que é multifuncional, como essa que eu estava falando, é marketing, comercial, operações, e quando você vai expandindo esse escopo, mais difícil é você centralizar em uma única métrica, né, ali, operacional, técnica. E aí, com isso, passa o gestor a ter, de fato, uma responsabilidade que é muito mais de desenvolver as pessoas e empoderar as pessoas. Porque eu vou esperar cada vez menos que esse gestor que tem responsabilidades de marketing, comercial, operações, ele não vai ser, nem é esperado dele que ele consiga
impactar e entender os detalhes dessas métricas. Quem deveria são os liderados ou as outras pessoas da equipe. Então, você vai... Gestores da área ali, os né? gestores da área. Então, você vai cada vez mais esperando, à medida, né, que você vai expandindo o time, que esses gestores tenham outras responsabilidades. E aí é um super desafio. No nosso caso, se a gente cresce muito rápido, por vezes a gente não tem tempo de desenvolver as pessoas. No mundo ideal a gente gostaria, mas nem sempre a gente consegue. Então, é um desafio normal. Sim, você fez parte ali do, como você disse, do grupo, né? Grupo Zap e da Viva Real. E você, como executivo, quando você entrou, eram 30 pessoas. Como que você foi se formando e se tornando o executivo que você é hoje? Profissional. Eu acho que eu tive um contexto ali, né, do nosso caso, no Viva Real, no Zap, muito, muito frutífero, assim, para o meu próprio desenvolvimento, em vários aspectos. Talvez um exemplo, aconteceu uma sucessão ali, né? O Brian, fundador e então CEO do Viva Real, em um dado momento, ele chegou para mim e falou: Lucas, eu acredito que você é a pessoa para me substituir. Não vai ser agora, não vai ser de imediato, eu não sei se vai ser em 2, 3, 5 anos, mas eu acho que você é essa pessoa. Precisamos trabalhar nesse seu processo de desenvolvimento, que eu também não acho que você esteja hoje pronto. Talvez pronto nunca estaria, mas ainda tem alguns gaps aqui para a gente trabalhar. E que bom que a gente não tem essa pressão. Vamos trabalhar com o tempo para tentar entender como que a gente pode fazer essa transição, quando ela acontecer, a mais tranquila possível. Não existia uma pressão de resultado, a empresa sempre esteve bem, era uma questão muito pessoal. Ele é americano, já estava fora dos Estados Unidos há muitos anos, estava começando a se organizar para voltar em alguns anos. Então, Lucas, vamos trabalhar nisso. Eu falei, que legal. Isso foi uma bênção, né? Assim, ter esse tipo de oportunidade, né, e poder trabalhar, ter a confiança dele, que era o meu gestor, meu sócio ali depois, né, foi uma oportunidade incrível. Então, acho que ter esse contexto que dá a oportunidade de investir no desenvolvimento faz muito sentido. Ajuda muito, né, a fazer essa transição, esse processo de evolução e desenvolvimento das pessoas. Isso é fundamental. Então, ali, acho que foi só um exemplo. Talvez essa cultura, essa mentalidade de desenvolvimento de pessoas foi o que me ajudou. E ajudou a todos nós. O próprio Brian, como fundador, ele também nunca tinha feito aquilo na vida, né? Também foi a primeira vez que ele construiu aquele negócio com aquelas características. Então, acho que ter essa predisposição que tem que vir da liderança sênior, de dar oportunidade para as pessoas, de ter essa abertura ao erro. Se a gente está desenvolvendo, a gente está errando, né? Então a gente tem que ter esse espaço para o desenvolvimento. E eu entendo que ao longo desses anos isso era uma característica intrínseca ali do modelo como a gente trabalhava. Desde o início, você comentou, uma empresa muito pequenininha. As responsabilidades, os desafios daquele estágio, início de algumas poucas dezenas de pessoas, eram alguns. Depois, quando a gente muda de tamanho, bate 100 pessoas, começa a expandir para outras cidades, outros desafios, lança novos produtos. Então, acho que entre N fatores, o principal ali que foi, no meu caso, muito importante, foi essa predisposição, essa cultura. Vamos abraçar que é um processo difícil e que vai vir com erros, mas que é importante por N outros fatores, essa formação e desenvolvimento das pessoas. Então, acho que eu surfei bem, aproveitei esse contexto e isso me ajudou bastante. Legal. E quando você saiu de lá, tinha quantas pessoas? A gente já era umas 1.000 pessoas, eu acho, ao redor disso. A gente, no Viva Real, a gente subiu até umas 600 e poucas. Uhum. Quando a gente fundiu o Zap com o Viva Real, eram mais ou menos essas 600 de cada lado. Assim que a gente uniu as duas empresas, poucos meses depois a gente fez um corte. Parte do racional por trás da junção daquelas empresas era uma eficiência, dada que tinha muita sobreposição ali dos dois times, né? Então tinha esse ganho de escala, então a gente
acho que ficou com 800, 900 pessoas, imediatamente depois dessa fusão, em 2017. E quando a gente fez a venda da empresa, a gente já estava com 1.000 e alguma coisa de novo, em 2020. Gente pra caramba, né? Já era um grande time. E antes disso, como é que você chegou no Viva Real, no Grupo Zap? Legal, eu estava, acho que eu me enveredei para o mundo das startups. Em 2009, eu trabalhava numa empresa de consultoria aqui no Brasil, na BEM, fui fazer o meu mestrado lá nos Estados Unidos, e desde quando eu cheguei, na verdade, em 2009, eu já estava buscando esse mundo do empreendedorismo. Nos Estados Unidos é muito comum, já era um mercado desenvolvido, né, de startups, o ecossistema como um todo. Então, quando eu cheguei lá, estava fazendo esse mestrado em Harvard, 2 anos, tempo integral, e dentro da faculdade já existiam projetos, grupos de trabalho, um ambiente muito fértil para quem queria explorar. Então, em 2009 eu comecei a explorar. Foi daí que começou a ter lancei uma startup de compras coletivas, junto com uma sócia que também era lá de Harvard, e depois de alguns anos, em 2012, foi quando eu acabei me juntando ao Viva Real, que foi essa jornada mais longa. Oh, bacana. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em 2020, sob seu comando, vocês fizeram, acho que a segunda maior transação de venda do Brasil, de uma startup brasileira, por 2,9 milhões para... Bilhões. Foi bi? 2,9 bilhões para o OLX. Isso aí. Por que você acredita que esse fenômeno aconteceu? Para Legal. você, foi um fenômeno? Difícil eu falar, né? A gente é super feliz, né? Super grato por tudo que aconteceu. Cada vez mais o ecossistema tem crescido. De fato, é uma transação, né, grande. A indústria reconhece, né, como um caso legal, serve de inspiração para muita gente. E me parece que é um processo natural de crescimento do Brasil, da América Latina como um todo, da adoção de tecnologia, de como isso tem transformado a tecnologia, os N setores, né, as diferentes indústrias, e por acaso aconteceu isso. E a verdade é que precisamos, se eu for falar ali dessa indústria, né, principal produto ali, classificados digitais para imóveis, que já começou ali a trabalhar um pouco com transações de imóveis, etc. De alguma forma, a Viva Real foi precursor como startup. O Zap existia, ele tinha sido fundado pelo Estadão e pela Globo. O Viva Real veio nesse modelo aí startupeiro, né, com fundos de venture capital por trás. E a transação aí de quase 3 bilhões de reais, super reconhecida. Mas depois da gente, já vieram outras startups com valuations aí maiores até, né? Não fizeram suas vendas, nesse caso você estava comentando, foi esse montante aí, acho que só a 99 fez uma venda maior, acho que 3,3 bilhões de reais. Então, foi uma transação robusta, 2,9 bilhões de reais. Mas a verdade é que Quinto Andar já vale alguns bilhões de dólares, Loft vale alguns bilhões de dólares. Então, outras startups também desse segmento do mercado imobiliário estão criando novas referências. Então, me parece que é um movimento natural de crescimento, expansão, tem suas flutuações, vocês sabem melhor do que eu que é a volatilidade nos diferentes mercados, aqui não é diferente. Ainda assim, a expectativa é que cada vez mais surjam novos players mais robustos e que vão se tornando novas referências. Para mim é uma referência olhar esses outros que super admiro, em algum momento era de alguma forma ali concorrente, hoje eu sou um dos maiores torcedores para que eles construindo, deixando novos legados, só criam mais condições para que outras pessoas e outras empresas venham aí e construam em cima do que o pessoal tem construído. Então, super feliz pelo que a gente fez, mas tenho certeza que hoje já existem outros grandes modelos e referências e que virão outros ainda mais fortes e mais impactantes. Perfeito. Legal. E para a gente finalizar, você acredita que o dólar em 2023 vai ser uma boa opção, uma opção rentável para investimento? Olha, a pergunta de milhões. bilhão aqui, né? Essa pergunta.
Pô, é uma pergunta, eu fiz essa pergunta, é a pergunta que todo mundo faz para todo mundo, né? A gente é difícil se tivesse aqui uma bola de cristal. Eu fiz essa pergunta para um investidor de empresas de tecnologia para saber se eles, do ponto de vista de um investidor que tem um fundo lá nos Estados Unidos, como que ele via o Brasil, né? E ele fugiu ali pela tangente, ele não quis responder. Mas o que ele deu de contexto foi assim, olha, tem Rússia e Ucrânia, um negócio que a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Tem a Europa toda nessa deflação, nessas loucuras, e depois vira inflação e a deflação, e sei lá o que mais vai acontecer. Tem os Estados Unidos sem muita perspectiva de que 2023 as coisas estabilizem. Essa taxa de juros deve ficar como está. Tem China, que é uma outra grande variável que impacta reservas internacionais, impacta câmbio, impacta um monte de coisa. Aí tem o Brasil, que é sempre uma caixinha de surpresas, porém existe uma perspectiva positiva aí de um ciclo de commodities, etc., especialmente com esse caos inteiro que está acontecendo no mundo. Então, a verdade é que tem alguns desses fatores que puxam para cima, outros que puxam para baixo. É muito difícil dizer o que mesmo que vai acontecer. O que a gente acaba é fazendo um pouco dessa avaliação. Olha, me parece que, dado todo esse contexto, deve continuar volátil, vai ter oportunidade de subir e descer. E aí a pergunta é, vamos pensar mais no longo prazo. O que a gente imagina no longo prazo? E como que isso se conecta com a gestão de portfólio dos indivíduos, das empresas. Olhando o que a gente sabe que é o status do Brasil e de como os brasileiros fazem a gestão de seus patrimônios, na média, o Brasil está muito atrás do que é esperado de qualquer cidadão que hoje cada vez mais tem acesso a investimentos globais. O Brasil está muito atrás de diversificação. É muito comum você olhar o quanto os brasileiros mantêm de patrimônio em moeda local, com o tal do home bias, né? Todo brasileiro tem um viés muito grande de Brasil, comparado com países que poderiam ser comparáveis, seja Chile, países de leste europeu, enfim, países que tendem a ser mais comparáveis com o Brasil, a gente ainda está muito distante. Dito isso, essa variação de dólar no curto prazo é uma grande dúvida, né? Para que lado ele vai. A gente começa a estender um pouco mais essa linha do tempo, um pouco mais para longo prazo, mais de 1, 2 anos, aí o que a gente entende é essa flutuação deveria ser não tão relevante na sua decisão de diversificação do seu patrimônio, e sim você deveria ter pelo menos uma parte do seu patrimônio em moeda forte. É assim que a gente pensa. Foi assim que a Nomad surgiu, e por mais que a gente esteja nessas volatilidades aí nunca antes vistas, eu diria assim, a gente continua com esse entendimento super forte de que a volatilidade de curto prazo ela vai sempre existir, mas no longo prazo parece que está fazendo sentido sim ser mais pró-moeda forte, mais pró-dólar. Até porque, se a gente for olhar o PIB americano, é mais de 20 vezes maior do que o brasileiro, o PIB nominal. Então, mesmo que o PIB americano cresça pouquinha coisa, o Brasil tem que crescer muito para o crescimento nominal equalizar uma coisa que é muito improvável de acontecer. Exatamente. Então, a tendência de longo prazo é que o dólar continue com a sua movimentação de alta esperada, né? Exato. Tem o curto prazo ali, só que a gente nunca sabe o que vai acontecer no curto prazo. É então, sempre uma aposta, né? Aí eu não vou me responsabilizar pelo curto prazo, porque é mais complexa a pergunta. Então, prefiro até me eximir dessa responsabilidade. Mas no longo prazo, concordo contigo, é isso aí. Show. Isso. Muito obrigada pela sua participação, Lucas. Espero poder recebê-lo aqui outras vezes. Foi muito bom bater um papo com você e conhecer a história da Nomad. E é isso, né? E como é que o pessoal faz para encontrar a pra te Nomad encontrar. ou te encontrar nas redes sociais? Legal. Redes sociais, LinkedIn, a rede onde eu estou mais ativo. Lucas Vargas, no LinkedIn. É bem fácil de encontrar. A Nomad acaba estando nos diferentes canais, seja LinkedIn, seja Instagram, né, em outros canais, normalmente com o perfil Nomad Global. Então, Nomad Global
é o perfil da Nomad, e quem quiser também criar lá sua conta é Nomad Global nas lojas dos diferentes aí provedores. Pode ter também a Nomad. Perfeito. Legal. É isso aí, pessoal. Abram a conta aí na Nomad, se inscrevem aqui no nosso canal e deixem seu like. Maravilha. Lucas, muito obrigado aí, prazerzaço te conhecer. E, pessoal, muito obrigado pela companhia, pela participação. Show demais aí o bate-papo. Espero a gente conversar aí também numa próxima vez. Para falar um pouquinho mais de investimento global, né? Ótimo. Obrigado aí pela oportunidade, Jennifer. Todo mundo, espero que tenha curtido. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.